Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Salam Aleikum, que é a saudação árabe. Nós vamos falar hoje de dicas de leitura que tem a ver com o universo árabe islâmico, né? Ou seja, nós temos visto várias obras na literatura brasileira que fazem referências, né? Ou autores são de origem árabe, ou seja, de Oriente Médio. Então, por exemplo, você está aqui folheando o Lavoura Arcaica do Radwan Nassar, vai falar de cultura libanesa, né? Cultura árabe, cultura do Oriente Médio. Você vai ler aqui os dois irmãos do Milton Ratum, você vai encontrar também família libanesa, vários referências a costumes, a cultura, né? Oriente Médio, árabe, né? Então é interessante saber um pouco sobre essa cultura, né? Do profeta Muhammad, né? O profeta Muhammad, ou Maomé, que é um profeta assim, de uma religião monoteísta, né, junto com o judaísmo e junto com o cristianismo, né, ou seja, cria apenas um Deus. Só que o monoteísmo árabe é monoteísmo mesmo, né, ou seja, não tem trindade, é só um Deus, né, assim como os judeus, né, o judaísmo. Então nós já falamos aqui vários momentos de religião, né, quando a gente leu lá o Evangelho de Jesus Cristo, falamos de cristianismo, falamos também recentemente de Umbanda, né, quando falamos de alguns trechos lá do Viva o Povo Brasileiro. Então a gente sempre está falando de religião aqui, né, falamos lá do budismo, quando a gente leu o Siddhartha, do Hermann Hesse. Então, volta e meia, religião aparece aqui nesse canal. E vou falar ainda sobre cristianismo ortodoxo russo, quando a gente falar dos irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, né? Então, ou seja, vocês podem ver que religião volta e meia aparece. Então, vamos falar um pouco de islamismo, né? Islamismo que surgiu lá no século VII, né? Com o profeta Muhammad, que vai fazer o quê? Ele vai trazer todo aquele conhecimento do judaísmo, do cristianismo para as tribos ali, né? E vai unificar essas tribos da Arábia, né? E vários povos vão aceitar o islamismo, o Islã que significa a submissão, né? Os muçulmanos também, que é essa ideia de ser submisso a Deus, né? Aqui no caso é Alá. E aí eles vão ter série de conquistas, né? Inclusive a região da Pérsia, que o pessoal acha que os persas, né, os iranianos são árabes, mas não são, né? O pessoal da Turquia também, Império Otomano, né? Mas os turcos também não são árabes, os turcos são islâmicos, né? E vários povos, tem na Indonésia também, tem islâmico. Então vocês vão expandindo ali para a região do Afeganistão, Paquistão, norte da Índia, né? Então várias regiões você tem a presença, até lá na China, você tem a presença dos muçulmanos, né? Então é interessante que eles invadiram ali no século VIII, no início do século VIII, eles invadiram a região ali da península, né? Da península ibérica, inclusive deu origem a essas novelas de cavalaria na Idade Média, que no século XI teve a resistência, né, a partir do norte, ali, os povos cristãos que sobreviveram ali, começaram a fazer uma resistência, então tem o Cid Campeador, que é uma série de cavalaria, né, de cantigas mesmo, no Cantar de Alcide, né, ao longo da Idade Média, né? Então essa edição aqui é até anônima, né? Não, é recontado, é anônimo, né? Então fica a dica de... O pessoal tem até hoje, né? A cavalhada, que é os mouros contra os cristãos, as cruzadas, né? Tem muita coisa, a gente já falou, por exemplo, lá no Pêndulo de Foucault, né? Em que o Umberto Eco fala das cruzadas, né? Aquelas fatídicas, né? Aqueles conflitos que tinha ali, tudo porque os cristãos não queriam pagar impostos para o pessoal que estava dominando ali a Oriente Médio, Jerusalém, né? Que entenda-se, uma cidade sagrada para as três religiões, né? Ou seja, para o islamismo, para o judaísmo, para o cristianismo, né? Então, Jerusalém. Muito bem, aí a época de ouro do islamismo é quando eles produziram essa obra-prima que é As Mil e Uma Noites, né? Que essa aqui é uma versão apresentada pelo Malbay Tarran, nós vamos falar do Malbay Tarran, né? Que é um professor de matemática, que ficou famoso pelo homem que calculava, mas essa edição aqui é a versão do francês, né? Ou seja, a versão que o francês fez, a versão do Antoine Galland. Então, a partir da versão do Antoine Galland, que é a versão que o Marcel Proust leu, né? Em Busca do Tempo Perdido, então... Fica essa dica aqui As Mil e Uma Noites. Tem a versão, uma tradução aqui do Ferreira Goulart, né? Vários. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre Mil e Uma Noites. Já falei no canal en passant aí. Mil e Uma Noites, né? Clássico, tem para conhecer cultura árabe. Né? E tem essa versão que é recontada, né? Os textos do Coni, né? O Coni vai fazer, então, é um texto dele, não é uma tradução dele. Ele pegou aqui material bruto, né? E foi fazendo a adaptação dele. Então, é recontada pelo Carlos Heitor Coni.
E claro, nós temos então na literatura brasileira o homem que calculava, que aqui é interessante, né? Porque é um professor de matemática. Deixa eu só pegar o nome dele, professor de matemática, e ele vai fazer o nome dele é Júlio César de Melo e Souza. Júlio César de Melo e Souza, que morreu em 74, e ele criou esse personagem, né? Que é o Beremiz Samir. O Beremiz Samir, que é o homem que calculava, né? Então ele é o homem calculado, nós vamos falar desse livro, que é interessante conhecer a cultura árabe, né? Inclusive a cultura persa, né? Então fica aí, 38, em 1938 esse livro, clássico, fala de matemática, de astronomia, de ciência, né? Que era no século ali, naquele século de ouro, né? Até o século XIII, os árabes, inclusive, controlavam mesmo assim o comércio, navegação, e as estrelas, né? As estrelas. Então os árabes estavam ali, né? Controlando a navegação no Mediterrâneo, naquela região do Oriente Médio, e os árabes, inclusive, identificaram as estrelas, né? A maioria do nome das estrelas, que você pode pegar uma listinha, né? A listinha, por exemplo, Amintaka, Alnilan, Alnitak, Aldebaran, Beltegelse, Saif, Mizar, né? São todos nomes de estrelas, Altair, Aurax, Alfarad, Algol. Então, você vê, a maioria das estrelas principais no céu tem um nome. Então, o nome das estrelas, a maioria do nome das estrelas é de origem árabe, né? Tem esses nomes árabes. E se você pegar a língua portuguesa, né? Quantidade de palavras árabes, né? Impressionante. Alambique, alcachofra, alcateia, almanac, almofada, almôndega, álcool, almoxarife, alcova, alquimia, né? Interessante que os sábios, né? Os sábios árabes, né? Que estudavam alquimia. Você pode estudar aí os filósofos árabes, né? Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, que é o Abu Ali Ibn Sina, né? Lá de 1980 a 1037, né? Neoplatonismo, né? Estudava, no caso, enciclopedista, né? Tem uma Averroes, Abu Al-Wadi Ibn Rushd, que é de Córdoba, que é aquela região do sul da Espanha, né? Que também estudou Aristóteles. Então muita coisa dos filósofos gregos ficava perdida na Idade Média, o pessoal não conhecia, mas tinha as traduções árabes, né? Então é interessante que café, chafariz, elixir, enxaqueca, esfirra, fulano, garrafa, xerife, xarope, xadrez, tambor, talco, tarifa, tarefa, laranja, limão, masmorra, matraca, mesquita, oxalá, papagaio, né? Safra, sultão, né? Então todas as palavras, você pode fazer uma lista aqui, na internet tem disponível, pode colocar aqui, deixar aí disponível, a lista de palavras árabes. Então, ou seja, nessa época aqui, ó, né? Nessa época da Idade Média, a Espanha e a região de Portugal estava, né? No controle mouro, né? O pessoal do norte da África que subiu. E na época da escravidão também tinha negros, né, da África que vieram para o Brasil e eram alfabetizados para ler o Alcorão, né? Alcorão, que é a recitação, né? Que teria sido né? Ou seja, copiado pelo profeta Muhammad ouvindo o anjo Gabriel, né? Então tem toda essa história. E aí, nessa época da Idade Média, teve essa resistência, né, contra os mouros. E no final, aí teve os cruzados, né? A gente viu lá no História do Cerco de Lisboa, do José Saramago, que um grupo de cruzados ajudou o rei de Portugal a libertar Lisboa, né? Então tem tudo isso, tem histórias, né? Idade Média, cruzadas e essas listas de palavras árabes. E também, aí o Mabad Tarhan, né, fez aqui as novas lendas orientais, baseadas, né, nas histórias da Arábia, da Pérsia, da Turquia, né? Então é interessantíssimo isso aqui, como é que ele faz a reconstituição daquelas tribos, né, do deserto, do norte da África, né? E aqui mais lendas do deserto também. Então ele gosta muito dessa cultura. A gente achava que o Mabad Tarhan era árabe mesmo, né? Na verdade é um pseudônimo que ele criou, um heterônimo, né? Que ele criou e aqui ele vai contando, ó, lendas persas, lendas orientais, lenda judaica, né? Tem lenda judaica também, persas, hindu, norte da Índia, né? Folclore árabe, folclore da Síria, lendas da Síria, né? Síria, Líbano. Então fica interessante a dica aqui, depois nós vamos comentar com mais calma, né? Fazer um vídeo para esses dois livros aqui, que são as lendas, e depois fazer um vídeo para o homem que calculava, né? Que é um pouco de matemática, um pouco de cultura, né, árabe. Lembrar que esses números que a gente usa, né, os números indo-arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o zero, porque o zero é invenção dos árabes, né? Então, a gente deve aos árabes, né? Ou seja, nós não usamos números romanos, né? Numerais romanos, e nem numerais gregos, né?
que são as próprias letras do alfabeto grego. Nós usamos os números arábicos, né? Então é interessante como é que os árabes são revolucionários na matemática, ainda mais ali. Depois do saque de Bagdá pelos mongóis, no século XIII, aí vai ter o Império Mongol, né? Lembrar do Império Mongol lá, do Marco Polo, né? Lembra do Marco Polo? Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Então os mongóis vão dar uma empurrada ali nos turcos, ali nos árabes, então vai ser o declínio daqueles séculos de ouro, mais de 500 anos, né? De grande culminância científica dos povos árabes, né? Bagdá, grande cidade. Então, e no norte da África, né? O povo Tuareg, também um povo islâmico, né? Que nós vamos, né, já lemos esse livro e comentamos aqui, foi uma dica do Robson Gurgel, né, falando da cultura dos Tuaregs e mostra a cultura, tem que conhecer um pouco de cultura islâmica, né. E o único livro do Paulo Coelho que eu li, que é O Alquimista, também interessante, é um rapaz que sai lá do sul da Espanha, né, Andaluzia, e vai chegar até o Egito, né, então vai conhecer vários personagens lá no caminho, é uma jornada mesmo, né, aquela questão de ele sonhou com um tesouro e tem que encontrar esse tesouro, mas o tesouro pode estar onde ele menos esperava, né. Interessante. E, claro, da alta literatura brasileira nós temos, claro, Lavoura Arcaica e Os Dois Irmãos. Cada um vai merecer um vídeo, né? Nós vamos fazer, então, Lavoura Arcaica e Os Dois Irmãos. Cada um vai merecer um vídeo. Vou contar a história dos livros, etc., clássicos, né? O Ratum, nós estamos lendo aqui a trilogia, né? O segundo livro da trilogia, O Lugar Mais Sombrio. Vamos lá. Afeganistão. Afeganistão fez sucesso, por causa do filme, né? O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol, certo? Então é interessante que esse autor é afegão, mas foi morar nos Estados Unidos, né? O Khaled Hosseini, né? Hosseini, e ele então fez 2 livros que contam muito a questão do patriarcado, né? Patriarcado, terrorismo, né? Que tem lá na questão, o lado negativo, né? Porque as sociedades árabes são muito patriarcais, então a condição das mulheres, né? A gente vê as mulheres, a condição das mulheres, é muito triste as histórias, justamente que mostra, né? Condição, já é triste para os homens, imagina para as mulheres, para as crianças, né? É uma cultura muito rígida, né? Então, ou seja, toda cultura tem o seu lado positivo e negativo, né? Então, a gente vai ver a condição das mulheres também aqui lembra que no centro da África nós temos ali Nigéria, Níger, Chad, né? Que de onde veio os malês, estava falando dos malês, né? Malês é aquele povo que os portugueses escravizaram, trouxeram para o Brasil e era um povo negro alfabetizado, né? Eles eram de religião islâmica, né? Então, o povo tem uma condição feminina, né, nessas sociedades patriarcais islâmicas, né? Essa aqui, então, não é uma literatura da Arábia, né? É uma literatura da Nigéria, né? Então, é Nigéria, Níger, Chad, é de onde veio o povo malê, né? Que é chamado no Brasil do malês, né? Que fizeram até uma revolta na Bahia, né? No século XIX, tem uma revolta na Bahia. Porque é um pouco diferente, a gente acha que todos os negros são, né, africanos ali, são de religião xamânica, ou religião que a gente viu Urubá, Nagô, que gerou Candomblé e Umbanda no Brasil, mas também tem no norte da África, né, toda uma expansão islâmica ali, né? Então, no norte da África, geralmente ali o pessoal islâmico, e para o sul, que continua essas religiões, né, que a gente chama de matriz africana, que gerou Candomblé e Umbanda no Brasil, né? E claro, para estudar a questão sociogeopolítica, nós temos o jornalista da Globo, né, Ali Kamel, que é de origem árabe, né, então sobre o Islã, ele vai falar da questão do terrorismo, claro que o Islã, quando a gente fala do Islã, o pessoal lembra dos terroristas, né, aí do 11 de setembro de 2001, né, as torres gêmeas, todo esse negócio. Mas não, o Islã é a cultura que vem lá do século VII, né, então é muita coisa do Islã, muita coisa interessantíssima do Islã. Cultura islâmica é fantástica, o monoteísmo, né? Eles recusam as imagens, né? Então é uma coisa muito séria, né? Eles não gostam de imagens, até porque eles têm o maior cuidado de não divinizar o Maomé, né? Assim, né, o Muhammad, assim como os cristãos acabaram divinizando Cristo, né? O Jesus, o profeta, foi transformado numa divindade também, né? Então eles têm o maior cuidado de não fazer imagens do profeta, né? Manter sempre a imagem, a foco em Deus e não, né, nos profetas. Então eles evitam imagens, então eles trabalham muito a forma de caligrafia, né? Você pode ver que a arte figurativa islâmica é o desenho. E aqui o jornalista Ali Kamel vai falar justamente dessas questões, do terrorismo, da geopolítica, né? Da cultura, o que tem de igual, né? No cristianismo e no judaísmo e no islamismo, né? Tanto que o Muhammad conhecia, né, a cultura judaica, a cultura cristã, né? E para evitar os mesmos erros dos judeus e dos cristãos, né?
Então fica a dica, esse monte de livro nós vamos ler aos poucos, né? Mas fica aqui a dica de leitura, cultura árabe islâmica, né? Então são vários autores que estão em torno disso aí, né? Girando em torno da cultura árabe em vários países. Você viu que nós vamos lá para o Afeganistão, né? Nós vamos lá para a Nigéria, então são vários países que estão na cultura islâmica, né? Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.